Neste dia 10 de setembro de 1923, Ana Maria da Conceição, minha mãe, completaria 100 anos de vida. Em comemoração ao seu centenário de nascimento, apresenta a segunda parte da história dela, que foi vivida entre os anos de 1949 a 1959 na Fazenda da Picada, município de Inhumas, localizada a 6 quilômetros de Araçu, o antigo Salobro. Antes de contar esta história, se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva e ative o sininho de notificações clicando no botão vermelho embaixo à direita para receber o link dos próximos vídeos. Após um ano em que Ana Maria e sua família morando na fazenda Pedra Branca, já grávida do terceiro filho, Edmar, a família mudou-se para a Fazenda da Picada, de propriedade do Sr. Antônio Fernandes, local em que se iniciava a instalação de uma colônia de lavradores, em maioria oriundos de Minas Gerais, dentre elas as seguintes famílias, entre outras. Moraram nesta casa, construída por Chicão, seu marido. Era de pau a pique, isto é, as paredes foram construídas de bambus ou madeira e rebocadas com barro. A família viveu nesta casa por 10 anos e ao longo desse período, Ana teve mais 4 filhos. Na sequência vieram todos nasceram de partos naturais e bem-sucedidos, graças a Deus. Na época não havia médico ou hospital na região. Os mais próximos ficavam em Inhumas, a cerca de 20 quilômetros de distância, a serem percorridos a pé ou a cavalo. Por conta disso, a função de parteira era exercida por Dona Adelaide, mãe de Catitu, Zé Capitão e Narico. Naquela época, quando a mulher ia dar à luz, era comum os maridos comentarem que a esposa iria adoecer, vez que algumas, infelizmente, morriam durante o parto. Guardar bem o resguardo era uma coisa sagrada entre as mães. Elas ficavam por 40 dias tomando sopa de galinha, sendo cuidadas e ajudadas a amamentar seus bebês. Esse período resultava em oportunidade única na vida dessas mulheres, para que pudessem desfrutar de algum descanso naquele tempo. Ana até que teve sorte, teve muitos períodos de férias. A sogra Diolina, conhecida por Dinha, era quem dava o suporte à família por ocasião dos nascimentos de seus netos. Ana sempre foi uma trabalhadora incansável. Na Fazenda da Picada, suas atividades diárias eram algo descomunal, inimaginável, acima de qualquer coisa que as mulheres de hoje em dia possam imaginar. Seus dias eram mais ou menos assim. Cuidava da casa, cozinhava em fogão a lenha, com preocupação constante em manter a chama acesa, pois o feijão ficava cozinhando a noite toda. As vasilhas, tinindo de areada, secavam no geral no quintal. Fazia o próprio sabão de quadra e com ele lavava a roupa com água retirada de uma cisterna com sarilho, a qual servia também para beber, dar banho nas crianças e lavar a louça na bacia. Esta roupa secava em grandes varais no quintal e depois passada com ferro à brasa. Fazia farinha e polvilho em tachos como este. Fazia queijo e requeijão, que a meninada tanto gostava, com leite fresco que Zildo, seu filho mais velho, tirava das vaquinhas no curral. Dava atenção ao marido, carinho à numerosa prole e cuidado aos empregados. Nunca teve ajudante no árduo trabalho doméstico. No máximo, eventualmente contava com uma vizinha para ajudá-la na lavagem de roupa. Seu marido formava grande lavoura de café e sempre tinha homens trabalhando para ele na roça, para os quais Ana fazia almoço e janta, sempre às 10 da manhã e 3 da tarde. Eram paneladas de comida preparadas todo dia. Na Picada, a família cuidava pessoalmente da produção dos alimentos destinados ao consumo próprio dos empregados. Mantimentos, arroz, feijão, café e milho vinham da roça, frutas do próprio pomar, legumes e verdura da horta. A família criava os próprios animais para abastecimento de carne. Um boi era laçado na invernada e abatido a cada trimestre. Um porco no chiqueiro todo mês e mais de um frango no galinheiro por semana. Quando alguma criação era abatida, Ana passava o dia inteiro desossando e pré-cozinhando as carnes, nesta panela que ainda hoje enfeita o jardim da casa de seu filho caçula, Antônio Aimar. Na intenção de preservar as carnes por um tempo maior, já que não existia freezer naquela época, elas eram acondicionadas em lata de 20 litros imersas na banha.
Na cidade mais próxima, à época conhecida por Salobro, só compravam sal, açúcar, querosene e algum tecido mais fino. A fartura de comida na casa da família era significativa e propiciou o crescimento adequado das crianças, que sempre se mostraram fortes e saudáveis. Por ocasião de uma visita da cunhada Maria Cassiano à casa de Ana, comentou que as paredes estavam meio desgastadas. Ó Maria, você me ajuda a passar uma demão de argila nelas? Sendo assim, as duas arregaçaram as mangas, amassaram o barro e espalharam-no com as mãos em fina camada sobre o reboco, deixando a casa linda. Era comum fazer isso também no piso e no fogão a lenha. Como se não bastasse toda essa infinita atividade, Ana mantinha prazerosamente outra também bastante árdua, a de costureira. Orgulhava-se particularmente de ter, durante a vida na picada, costurado a roupa de corpo, banho, cama e mesa para toda a família, inclusive para os empregados. Antes da costura propriamente dita, no entanto, Ana executava um longo trabalho para obter o tecido, momento em que realizava a preparação do algodão, que consistia nas seguintes atividades. Ainda hoje existem cobertas feitas por ela, carinhosamente guardadas por sua filha Odete. Com tanta atividade doméstica, Ana não trabalhava na roça, à exceção da época da colheita de café, que basicamente era realizada por mulheres. Aos sábados, ainda encontrava energia para mais uma atividade extra, a de assar bolo, de vários tipos diferentes no forno a lenha, parecido com o forno de pizza de hoje em dia, para a meninada comer ao longo da semana. Em razão da tradição local de roubo de galinha nas madrugadas de sábado da Aleluia, Ana resolveu precaver-se e preparou um montão de palhas de milho bem sequinhas e com 1 litro de querosene na mão ficou de espreita. Ao perceber a presença de ladrões se aproximando do polheiro, espalhou o líquido sobre a palha e ateou fogo. Em instante as labaredas subiram e foi ladrão de galinha correndo para tudo o que é lado, sob o grito de pega ladrão, cuja cena foi testemunhada pelas crianças que encontravam na janela dos quartos. No dia seguinte, encontraram retalhos de roupa e as manchas de sangue desses ladrões de galinha na cerca de arame farpado que circundava o grande quintal. A maior dificuldade da vida na picada era quando alguém adoecia. Por não haver recurso por perto, era comum recorrer às benzedeiras. Ana mesmo benzia de quebranto. Ela contava que o Zóio Azedo, como chamava carinhosamente seu filho Edmar, devido aos seus olhos claros, era muito chorão, razão pela qual passava boa parte das noites balançando seu berço no seu primeiro ano de vida. Outro problema de saúde muito doloroso aconteceu consigo mesmo, uma severa infecção dentária que se espalhou por toda a sua boca. A falta de um dentista por perto muito a fez sofrer com dores fortíssimas por meses seguidos. O tratamento exigiria inúmeras idas e vindas à cidade de Inhumas e era inviável para ela ficar tanto tempo ausente da sua casa e de sua família. A saída foi a opção por uma solução dolorosa, o tratamento em pouquíssimas sessões, que resultou em uma das mais duras passagens de sua vida na picada, cujo evento comoveu a todos. Ana era muito religiosa e temente a Deus. Sempre realizava em casa novenas, reza do terço e a festa de São João, evento anual tão aguardado pela meninada e por toda a vizinhança. Nesta festa havia muita comida típica e fogueira de até 8 metros de altura, que quando restava apenas brasas ainda vivas, algumas pessoas caminhavam descalças sobre elas, para o espanto de todos. Seguindo uma antiga lenda, no dia seguinte as crianças olhavam na cisterna, e caso sua imagem não fosse refletida pela água, significava que só viveriam mais um ano. Ana era muito amiga de todas as mães da fazenda da Picada, uma das mais próximas era Iraci. Em razão de convite de sua amiga, em uma linda manhã, arrumou a meninada com roupinhas bem passadas no ferro à brasa e pegaram a estrada rumo à visita, assim como faziam sempre rumo à missa aos domingos. A filha Grenda, ainda bebê, ia no colo da mãe e os demais caminhavam em fila indiana, que nesta época já contava com 7 filhas. A certa altura da caminhada, Odete levou um tombo, feriu-se na testa e manchou toda a sua roupa de sangue, motivo pelo qual o passeio, tão aguardado pela meninada, teve que ser cancelado. Apesar das enormes dificuldades que era viver e criar muitos filhos na picada, a vida nela era gostosa e a família vivia feliz. Se você gostou de assistir este vídeo, por favor repassar e, se possível, deixar seu comentário. Por isso, muitíssimo obrigado. Um grande e forte abraço do Edmar Antônio de Souza, o Edmar do Chicão de Araçu.
Caso você tenha fotos antigas, favor enviá-las para estes contatos aqui ao lado. Elas poderão fazer parte dos próximos vídeos aqui no canal.